Pessoal, bom dia. Esta daqui é a aula 11 e o nosso objetivo é ver cálculo vetorial tensorial aplicado ao teorema de Gauss. Primeiramente, o que eu gostaria de falar é que o teorema de Gauss é extremamente importante, tal como o teorema de Stokes, em particular por suas aplicações na gravitação, eletromagnetismo, mecânica de fluidos. Isso a gente vai ver com bastante calma ao longo dessas aulas. Mas a primeira, antes de demonstrar, antes de falar sobre as aplicações e como a gente faz exercícios sobre o teorema de Gauss, é natural que a gente demonstre o teorema de Gauss, né? Eu aconselho vocês verem esse vídeo em tela cheia. Bom, o teorema de Gauss, o enunciado é: considere E uma região sólida, cuja superfície, o bordo dessa região sólida, é uma superfície fechada e ela está orientada para fora. Ou seja, as normais, tal como esse desenho aqui, as normais estão para fora da superfície. Seja F um campo vetorial com derivadas contínuas, num aberto que contenha esse volume, né, a superfície, a região sólida englobada por essa superfície fechada. Então, o teorema de Gauss diz que o fluxo do campo vetorial através da superfície, né, calculado por essa integral dupla, né, do lado esquerdo, é exatamente a integral tripla no volume do divergente do campo. Este é o enunciado do teorema de Gauss. Tá? A gente vai provar para essa figura, para esse tipo de região. Existe uma demonstração bem mais geral e ela é bem mais intrincada e, portanto, esse tipo de superfície é o suficiente. Essa superfície aqui, que a gente considera, é o seguinte: essa superfície fechada é a união de uma superfície vertical, esse lado aqui ele é vertical em relação ao plano XY, significando que a normal a essa superfície 3, né, essa superfície toda é a união da superfície 1, a superfície 1 é exatamente essa superfície de baixo, que é um gráfico, é esse gráfico aqui, o Z é definido por esse gráfico, a superfície 2 é essa região de cima, normal apontada para cima, e nessa superfície o Z ele é definido como um gráfico também, o 2 de XY. E essa região entre a superfície 1, que é a tampa de baixo, e a superfície 2, que é a tampa de cima, existe uma superfície 3, que é a superfície lateral. E ela é vertical no sentido de que a normal dela é horizontal, a normal dela é paralela ao plano XY. O campo vetorial ele tem essas componentes. P na direção I, P é um campo escalar que depende das variáveis x, y e z. Q também é um campo escalar que depende das três variáveis. E R é um campo escalar que depende das três variáveis. Então o campo vetorial é definido por P na direção I, mais Q na direção J, mais R na direção K. Por um lado, se a gente quer, né, lembrando aqui que a gente quer demonstrar isso, o fluxo desse campo vetorial, que é o lado esquerdo, é exatamente o divergente, a integral tripla desse divergente. Então, por um lado, se a gente calcula o fluxo através da superfície,
Olha, onde tem f, pela definição do f, eu substituo f pela própria definição dele, que é P na direção I mais Q na direção J e R na direção K. Este é o campo vetorial. A integral dupla da soma, né, como cada termo aqui a gente considera o produto escalar com o vetor normal, normalizado, então a integral dupla dessa soma, né, a gente aplica a propriedade distributiva de integrais duplas, então é uma integral desse PI, produto escalar com N, a mesma coisa para o Q na direção J, a mesma coisa para o R na direção K. Por outro lado, o lado direito do teorema de Gauss é exatamente a integral tripla do divergente do campo vetorial. E como o campo vetorial ele tem essas componentes, a definição do divergente é a derivada da primeira componente em relação a x, a derivada mais a derivada da segunda componente em relação a y, mais a derivada da terceira componente em relação a z, né? Então, a primeira coisa, o primeiro passo para que a gente demonstre que o fluxo do campo vetorial, né, a gente quer demonstrar que o fluxo do campo vetorial, que é essa integral dupla, é igual à integral tripla do divergente. Então, o primeiro passo é demonstrar que essa integral tripla, aqui em azul, do ΔR ΔZ no volume, é igual à integral dupla dessa parte aqui. Então, a gente vai demonstrar primeiro essa igualdade. Se vocês forem lembrar de funções de uma variável, a integral tripla de ΔR ΔZ, esse dv é exatamente dx dy dz. Se eu colocar em evidência o dz, o que sobra aqui é esse elemento de área no espaço de parâmetros, que é exatamente o dx dy. Tá? Portanto, eu tenho uma integral, eu sei que o z, né, lembrando aqui na nossa figura, o z ele vai da superfície, da tampa de baixo, que é essa superfície, o 1, que é um gráfico, até a tampa de cima, que é uma superfície S2, que é um gráfico onde o z é igual a U2 de xy. Portanto, eu posso integrar aqui, quando eu calculo essa integral tripla em azul, eu estou calculando no espaço de parâmetros essa integral simples de uma variável em dz. E o z vai da superfície 1 até a superfície 2. Né? Agora, pelo teorema fundamental do cálculo, que vocês já viram em funções de uma variável, a integral de uma derivada é exatamente a própria função. Né? Aqui a gente está integrando a derivada em relação a z. Portanto, essa integral em z vai ser justamente o r. Avaliado o limite superior de integração é o U2 e o limite inferior de integração é o U1. Tá? Portanto, quando a gente avalia esses limites de integração nesse campo escalar R, é exatamente o R de xy, U2, né, onde o z é o gráfico U2, menos R de xy, U1. Como isso daqui é uma integral da diferença de funções, aplicando a propriedade distributiva, eu obtenho que o resultado dessa integral tripla, somente dessa parte, é R, é a integral no espaço de parâmetros de R, x, y e o 2xy, menos R de xy, o 1 de xy. Então vamos chamar essa equação de equação 1, e esse é o resultado do lado direito do teorema de Gauss, tá? Dessa parte. Agora a gente vai calcular o que está em vermelho aqui, que é justamente a integral dupla de R, K, versor K,
produto escalar com a normal normalizada. Tá? Olha só, como E é uma região sólida simples, né? Ela é limitada por essas duas superfícies, S1 e S2. Quando a gente vai calcular na superfície, que é o que a gente quer calcular, como a superfície é a borda do volume que está inscrito nessa superfície, né? A superfície onde a gente quer calcular a integral dupla, ela é a união de três superfícies. Então, calcular esse integrando aqui na superfície, é calcular o integrando na superfície 1, somar com a integral na superfície 2 e somar com a integral na superfície 3. Então a gente tem que fazer esses três cálculos separadamente. Vamos começar aqui na superfície 3, que é essa superfície lateral, que é a mais fácil, é o cálculo mais fácil que a gente tem. Portanto, a gente tem que calcular esta integral daqui, na superfície 3. A superfície S3 é exatamente vertical, como eu havia dito, né, no primeiro slide dessa aula. Portanto, a normal N é horizontal, ou seja, ela é paralela ao plano XY. Como o ângulo entre K, que é a normal, a superfície, perdão, como a normal, a superfície, ela é horizontal, e como o K aqui está na direção vertical, o ângulo entre eles é 90 graus. Significa que o produto escalar é igual a zero. Então, como esse produto escalar é igual a zero, se eu multiplicar R ou qualquer outra função por zero, vai dar zero. Portanto, o fluxo, né, essa parte aqui, esse integrando na superfície 3, ele dá zero. Portanto, a integral dupla na superfície 3 é zero. Portanto, a gente resta aqui somente duas integrais. Primeiro, vamos calcular na superfície 2. A superfície 2 tem essa parametrização. Tá? Como a gente viu, calcular uma integral de superfície é calcular o R avaliado na superfície. Essa daqui é a superfície a ser avaliado a função R. Tá? E a gente tem que calcular também o K, produto escalar com N. O K é o vetor 0, 0, 1, onde z igual a 1 está apontado para cima. O N a gente tem que calcular. Ora, esse N é a derivada do vetor que define a curva, a superfície, em relação a x, produto vetorial com a derivada do vetor da parametrização da superfície em relação a y. Como o vetor que parametriza a superfície é xy e o 2xy, né, porque os parâmetros são as próprias variáveis x e y, porque a superfície é um gráfico, então a derivada desse vetor em relação a x é 1, 0 e derivada do 2 em relação a x. A derivada deste mesmo vetor em relação a y é derivada de x em relação a y, que é zero. Está aqui o zero. Zero. Está aqui. A derivada do y em relação a y é esse 1 daqui. E a derivada do z, que é o 2, em relação a y. Se a gente fizer esse produto vetorial, na direção i vai dar menos del o 2 del x, na direção y vai dar menos del o 2 del y, e na direção k está claro aqui que dá 1. Portanto, quando eu faço o produto escalar entre o versor k e o n, o que resta aqui, olha, produto escalar entre o k e o i dá 0. Entre o k e o j dá 0. Entre o k e o k dá 1. Né? Então,
o que a gente tem aqui na superfície 2 é exatamente a integral no espaço de parâmetros de R de xy o 2dA. Agora só falta a gente calcular a integral desse integrando na superfície 1. Na superfície 1, esta daqui é a parametrização da superfície 1. Portanto, este R vetor, ele define a minha superfície 1. De novo, vamos calcular o vetor normal, que é a derivada deste vetor em relação a x, produto vetorial com a derivada deste vetor em relação a y. Né? Calculando esse produto vetorial vai dar menos derivada do 1, que define o gráfico, né? É a função do z, que define o z. Então é menos a derivada do 1 em relação a x na direção y, menos a derivada do 1 em relação a y na direção j, mais k. Agora, olhem só, se a gente for ver essa superfície, a superfície 1, que é a superfície de baixo, a normal aponta para baixo. Como essa normal que a gente calculou, ele tem a componente k positiva, que vale 1, como a normal ela aponta para baixo, a gente tem que trocar o sinal desse vetor. Então esse vetor a gente multiplica por menos 1 e obtém este vetor aqui. Ou seja, agora sim a normal aponta para baixo. Né? O que eu fiz aqui foi justamente inverter o sinal do vetor normal porque ele aponta para baixo. Portanto, quando a gente faz o produto escalar entre k e esse vetor, dá menos 1. Menos 1. Segue-se que a integral, né, dessa função na superfície 1 é menos a integral no espaço de parâmetros de R de xy ou 1 de xy. Portanto, olhem só, se a gente for voltar uma transparência lá atrás, era exatamente o que a gente queria provar. Né? Que esse lado azul da parte do divergente deu justamente a soma das integrais na superfície. Tá? Né? Deu exatamente esse valor. A gente calculou, a gente acabou de calcular agora essa integral, né? Essa linha superior, deu isso. Lembrem que, como a superfície 3 é vertical, dá zero. Portanto, a gente acabou de provar uma componente do teorema de Gauss. Como a gente queria mostrar, então a gente provou que essa componente é igual a essa. Agora, faltam duas partes, que essa componente é igual a essa e essa componente é igual à integral dessa componente. Tá? Então, esse é um exercício. Né? Eu fiz aqui uma componente. Façam como exercício para ter certeza que vocês fixaram essa demonstração e, ao fazer as outras componentes, né? Ou seja, como a gente quer provar que o fluxo do campo vetorial através da superfície fechada que circunscreve um volume é igual à integral no volume do divergente do campo vetorial neste volume, né? O que eu provei aqui foi que esse vermelho é igual ao azul. Falta demonstrar duas componentes. Então façam essas duas componentes e fazendo essas componentes a demonstração do teorema de Gauss está completa. Vamos fazer um exercício aqui simples para, né, como exemplo 1, para a gente fixar esse conceito do teorema de Gauss. O enunciado do exercício é: calcule o fluxo, esse fluxo deste campo vetorial, x na direção y, mais 2y na direção j, menos z na direção k, através da esfera de raio S, de raio 1, a esfera S. Então, quando a gente diz esfera S maiúsculo, a gente quer dizer simplesmente a superfície, né? A casca da esfera. Então, se a gente quiser, como a casca da esfera é uma superfície fechada,
ela engloba um volume, né, que a gente considera como exatamente a bola, a esfera sólida de raio 1. Como a superfície é fechada, né, então a gente pode aplicar diretamente aqui o teorema de Gauss. Ao invés de calcular vetor normal, fazer produto escalar com F avaliado na curva, né, vamos calcular o divergente do campo. Olha, esse campo é simples. Esse campo vetorial, aqui em azul, quando a gente calcula o divergente, é a derivada do x em relação a x, mais a derivada do 2y em relação a y, mais a derivada do menos e em relação a z. E isso é igual a 2. Né? Portanto, a integral, o fluxo do campo vetorial através da casca esférica é exatamente a integral tripla no volume. Como o divergente é 2, né, então a integral tripla do divergente no volume é a integral do 2 dv. O 2 é uma constante, ela sai da integral, então o que ficou aqui foi justamente o volume da esfera de raio 1, que é 4/3 de πr ao cubo. Né? Então, o resultado, né, o fluxo desse campo vetorial através da casca esférica, né, da superfície esférica de raio 1, é 8π/3. Né? Se você tivesse optado por calcular esse fluxo na raça, né, na unha, como dizemos, né, utilizando a definição, até agora vocês estariam calculando o vetor normal. Então, o teorema de Gauss é extremamente importante, não só pelas suas aplicações, mas por facilitar muitas vezes a conta. Exemplo 2. Agora a gente quer calcular de novo o fluxo do campo vetorial. Tá? Esse campo vetorial é um campo vetorial que parece aqui um pouquinho mais complicado. Né? Vocês estão vendo aqui a definição do campo vetorial. Só que agora, a minha superfície, essa superfície S, é a união dessas duas superfícies. É a esfera, é a casca esférica de fora, de raio 2, e a casca esférica de dentro, de raio 1. Né? Olha, de novo, se a gente considerar que a fronteira desse volume, chamado de W, ela é exatamente a fronteira. O W é um volume. É o volume que está inscrito entre a esfera de fora e a esfera de dentro de raio 1. Tá? Então, isso daqui é um volume. Como esse volume é fechado e a superfície que engloba esse volume é a união da superfície dessa esfera de raio 1 com a superfície dessa esfera de raio 2, o volume é fechado. Então cabe aqui sim o uso do teorema de Gauss. Calculando o divergente deste campo aqui, pessoal, parem o vídeo agora e calculem vocês o divergente desse campo. Tá? O resultado é fácil. O resultado é esse daqui. Tá? Vocês fazem em 2 minutos. Então parem agora o vídeo, calculem esse divergente. Tá? Porque vocês precisam calcular divergentes. Né? O cálculo desse divergente envolve a regra do quociente, né? A regra da cadeia aqui de derivadas parciais. Portanto, eu sugiro fortemente que vocês calculem esse divergente, para treinar mesmo, né? Para rodar a manivela, como a gente diz em aula. O divergente do campo vai dar x² mais y² mais e² mais 1 sobre esse mesmo fator. Aplicando aqui, então, como a gente quer calcular o fluxo através dessas duas cascas esféricas, aplicando o teorema de Gauss, a gente tem que a integral
tripla nesse volume, né, do divergente que a gente acabou de calcular. Agora, como a gente quer integrar no volume que está entre essas esferas, essas cascas esféricas, calcular essa integral, olha só, isso daqui são coordenadas cartesianas. Como a gente tem simetria esférica, é mais prático que a gente escolha parametrizar esse volume através de coordenadas esféricas. X é igual a R seno θ cosseno φ. Y é igual a R seno θ seno φ. E Z é igual a R cosseno de θ. O θ é o ângulo azimutal, né? Ele vai aqui do polo norte até o polo sul. Φ é o ângulo equatorial. Ele dá uma volta aqui no Equador. Tá? E o R, o raio, é o volume, ele vai da esfera, ele começa aqui na casca esférica de raio 1 e vai até a casca esférica de raio 2. Né? Esse é um volume fechado por duas superfícies. E a gente quer calcular essa integral. O dV em coordenadas esféricas é o jacobiano da transformação, r quadrado seno θ, dr dθ dφ. Tá? A gente passou o dV em coordenadas cartesianas para o dV em coordenadas esféricas. Então agora a gente tem todos os ingredientes que são necessários para calcularmos esta integral. Tá? Então a gente tem essa integral. Passando para coordenadas esféricas, x² mais y² mais z² é justamente o r quadrado, né? Teorema de Pitágoras. De novo, a gente tem aqui o denominador dessa fração, também é r². E esse daqui é o jacobiano da transformação, como a gente havia dito, dr dθ dφ. Aplicando aqui a propriedade distributiva dessa multiplicação, eu vou obter um termo em r² mais 1. Então a integral disso em relação a r vai ser r² sobre 5 mais r, avaliado de 1 até 2. O que sobra aqui, né, a integral em φ, como integrando não depende de φ, a gente já considerou a integral em dφ de 0 a 2π, e esse resultado é 2π. A integral em r deu isso, r5 sobre 5 mais r, avaliado de raio 1 até 2, e a integral do seno θ dθ é menos cosseno θ. Tá? Então, olhem só, avaliando essa integral aqui, menos cosseno θ. Cosseno menos cosseno de π, que é menos 1, então menos menos 1 vai dar mais 1, mais o cosseno de 0, que é 1. Então, essa integral aqui vai dar 2. Multiplicado por 2π vai dar 4π. O que resta, então, é só a gente avaliar esta integral aqui, né? essa função nos limites de integração de 1 até 2. Bom, 2 elevado à quinta sobre 5, 32 sobre 5, mais 2, menos 1 elevado à quinta, que é 1/5, menos 1. Né? Então o resultado desse produto vai dar 144π sobre 5. Né? De novo, a gente utilizou o teorema da divergência, né, ou o teorema de Gauss, para calcularmos o fluxo através daquelas duas esferas. Que eu garanto para vocês, eu fiz aqui no meu papel sulfite o cálculo explícito através das duas esferas e dá muito mais contas, né, do que aplicar o teorema da divergência. Então, quando vocês forem calcular fluxos de campo vetorial, sempre pensem no teorema de Gauss e tentem calcular o divergente do campo só para ver se facilita muito o trabalho de vocês. Tá? Então, esse é o exemplo 2. Qual que é a interpretação física do divergente? A gente já viu em aula que suponha que essa superfície
ela esteja sendo atravessada por um fluido, um escoamento, né, pelo escoamento de um fluido. Esse fluido tem densidade ρ e velocidade v. Né? O que a gente vai mostrar aqui é que o fluxo de V através da superfície é justamente a vazão sobre a área. Então defina, né, como a gente já tinha visto em aula, defina esse campo vetorial como sendo exatamente a densidade vezes o vetor velocidade desse fluido. É um campo vetorial, né? Então, como vocês estão vendo, ele varia de ponto a ponto da superfície. Né? As unidades aqui de medida desse campo é densidade vezes velocidade. A densidade é a massa do fluido pelo volume do fluido. Velocidade é a distância, né, o comprimento, dividido pelo tempo. Então, a unidade de medida desse campo vetorial, que é o produto da densidade vezes a velocidade, né, densidade é um campo escalar e a velocidade é um campo vetorial, é justamente a massa de fluido que escoa através da área da superfície num determinado intervalo de tempo. Né? Então a interpretação física do divergente vem exatamente daí. Considere uma bola de raio B, de raio A, perdão, bem pequeno mesmo. Se esse x0, y0 e z0 for um ponto no fluido, um ponto qualquer que descreve uma partícula infinitesimal do fluido, tá? E S é exatamente a fronteira da bola, ou seja, a casca esférica. Então, como esse raio é bem pequeno, o divergente em qualquer ponto dessa bola é justamente o divergente do campo nesse ponto, tá? Do fluido. E isso vale quando o A é bem pequeno, né? Nesse limite. Portanto, o fluxo na fronteira da bola, que é a casca esférica, para calcular esse fluxo, a gente pode utilizar o teorema de Gauss. Só que o divergente é exatamente esse divergente no campo. E como a bola ela tem raio tendendo a zero, é bem pequeno, esse divergente é aproximadamente constante. Ele pode ser aproximado como sendo constante. Então esse divergente ele sai da integral e o que sobra aqui é o volume da bola. Tá? Então a gente tem essa igualdade. Se a gente passar esse volume aqui dividindo esse lado esquerdo, a gente obtém essa expressão. No limite, quando o raio da bola tende a zero, ou seja, é bem pequeno, ou seja, essa bola ela descreve exatamente um ponto infinitesimal do fluido. Né? Vocês podem pensar como o escoamento de água, por exemplo. Então essa é a interpretação do divergente, que é o limite quando o raio dessa bola é bem pequeno, né, do fluxo através da superfície sobre o volume da bola. Então o divergente é exatamente a vazão total do fluido através da superfície por unidade de volume, né? Então, o que a gente viu na primeira aula, que a gente viu exatamente isso. Se o divergente fosse maior que zero, o escoamento total ele sai do sólido. Então, isso, quando o divergente de um campo é maior que zero, então existe uma fonte através da superfície. Então, está saindo o escoamento, o fluido está escoando para fora da superfície. Vocês podem pensar isso como uma fonte. Se o divergente for menor que zero, o fluido está escoando para dentro da superfície. E quando o divergente do campo for menor que zero, a gente tem então o que a gente chama de sorvedouro. Ele sorve, né? Aquele ponto do espaço, ele sorve o seu fluido. Ou seja, é exatamente um sorvedouro. Vocês podem pensar como
um buraco mesmo, né? Por exemplo, quando vocês abrem a tampa da pia e começa a escoar água, né? Então, aquele buraco que ficou debaixo da pia, ele é exatamente um sorvedouro. E se vocês calcularem o divergente do campo vetorial que descreve o escoamento daquele fluido, ele vai dar negativo. Tá? Então essa é a interpretação física do divergente. É a vazão total do fluido através da superfície por unidade de volume. Aqui vamos fazer outro exemplo do teorema de Gauss. Exemplo 3. Considere este campo vetorial x mais z cosseno y na direção i, mais x menos y mais z na direção j, mais z4 menos 3 na direção k. Tá? E a gente vai considerar uma lata cilíndrica. Tá? Olha só, atenção. Essa lata daqui que a gente vai considerar, essa é a nossa superfície. Ela é uma lata que tem uma lateral, né, que é exatamente esse aro, e um fundo. Esse fundo aqui é exatamente o disco de raio 1. Portanto, essa nossa lata, essa aqui é a nossa superfície. Então a gente vai ter que calcular o fluxo desse campo vetorial aqui, que parece ser complicadinho, através dessa lata. Tá? Essa lata é a união desse aro, que é um cilindro de altura 1, aqui, né? Esse é o cilindro de altura 1, o Z vai de 0 até 1, e o disco, que é a tampa de baixo. Tá? Então vamos calcular. Como essa superfície não é fechada, não dá para a gente considerar e aplicar aqui diretamente o teorema de Gauss. Né? Então a gente vai ter que calcular o fluxo desse campo através da superfície 1, que é esse aro lateral aqui do cilindro, mais o fluxo da integral, o fluxo desse campo vetorial nessa superfície 2, que é exatamente o disco. Aqui, ó, vocês estão vendo? O disco está em Z é igual a 0. Vou aumentar aqui o disco. Olha, o disco, vocês estão vendo aqui que ele está em Z é igual a 0. Tá? Pronto. Só um momento. Vamos maximizar isso. Então, a primeira solução é calcular na superfície. Né? Superfície 1, que é o aro, mais a superfície 2. Então esse é o nosso projeto. Este é o nosso protocolo, né, o procedimento para que resolvamos este problema. Primeira coisa, né, então a gente tem integral na superfície 1 mais integral na superfície 2. Então vamos lá. Na superfície 2, que é exatamente este disco, essa é a parametrização do disco, tá? Em Z igual a 0, onde o x² mais y² é menor ou igual a 1. Como a gente tem a parametrização do disco, já foi dada, então a gente pode calcular a normal ao disco. A normal ao disco é exatamente o produto vetorial entre ΔR, ΔX e ΔR, ΔY. Se vocês, como R, que é a função que define essa superfície que é o disco, ele é dada por XY0, então a derivada desse vetor em relação a x vai dar 1, 0, 0. Está aqui, 1, 0, 0. A derivada desse vetor em relação a y vai dar 0, 1 e 0, que é a terceira linha aqui. Quando vocês calcularem esse produto vetorial, vai dar justamente na direção k. Só que o fundo da lata aponta para fora, né? Como a gente a gente quer calcular o fluxo através da lata, né? A gente vai escolher a normal a esse aro amarelo
que é a lateral, para fora, então o vetor normal ao disco azul tem que ser para fora também. Né? Como a gente calculou que a normal ao disco é K, o fundo da lata apontando para fora, a normal tem que ser para baixo, ou seja, tem que ser menos K. Então, beleza. Esse daqui é o vetor normal. O fluxo através da superfície 2 é a integral dupla no espaço de parâmetros do campo avaliado na superfície, produto escalar com a normal, vezes o elemento de área no espaço de parâmetros. Como o F ele foi dado no enunciado, o campo vetorial, então o F é avaliado na superfície, né? O x e o y são, na superfície, o x e o y, né, no disco, na superfície S2, o x e o y são parâmetros, e o z é igual a zero. Então vamos substituir aqui, o z é igual a zero. Olha, aqui tem o z, aqui tem o z, e aqui tem o z também. Então a gente vai substituir aqui, o f avaliado na curva é exatamente o f, quando o z é igual a zero. Então, ó, x mais 0 cosseno y, x menos y, porque aqui tem z, e menos 3, porque z à quarta é igual a zero. Agora, então, é só a gente fazer o produto escalar entre este vetor e o vetor menos k. Tá? Olha, como esse vetor só tem componente k, o que sobra aqui é menos 3 vezes menos 1. Então, o produto escalar entre o f avaliado na superfície e o vetor normal vai dar exatamente 3. O 3 sai da integral e fica, então, a área do disco de raio 1, que é π vezes 1 ao quadrado. Portanto, o fluxo deste campo vetorial através do disco, né, desse disco azul aqui, ele vale 3π. Tá? Nosso próximo passo: calcular a integral na superfície desse campo vetorial, ou seja, o fluxo desse campo vetorial através desse aro aqui. Tá? Parametrização da superfície desse aro aqui. Eu vou utilizar, como ele tem raio 1, né? Aqui, ó, raio é igual a 1. E o z vai de 0 até 1, então eu tenho que a parametrização eu vou fazer dependente, né? O raio aqui é constante, então eu vou utilizar coordenadas cilíndricas. Cosseno θ, seno θ, né? X é igual a cosseno θ, porque o raio é 1. Y é igual a R seno θ, quando o raio é 1, Y é igual a seno θ. E Z é igual a Z. Né? Isso daqui me parametriza o aro, né? Que é essa pilha, que é essa foliação de circunferências empilhadas de 0 até 1. Quando o Z vai de 0 até 1. Agora, se a gente tem essa parametrização, o vetor normal é a derivada da parametrização do vetor posição da superfície em relação ao parâmetro θ, produto vetorial com a derivada do vetor posição, que me define a superfície, em relação a outro parâmetro, que é z. Então a derivada disso em relação a θ é menos seno θ, cosseno θ e zero. A derivada do vetor r, que define a superfície, em relação a z vai ser 0, 0 e 1. Fazendo aqui esse produto vetorial, olha só, na direção i vai dar cosseno θ vezes 1 menos 0, é o cosseno θ. Na direção j vai dar 0 menos seno θ, tá aqui. E na direção k vai dar 0. Né? Então esse é o vetor normal. Este aqui é o vetor normal, ou seja, ele aponta na direção radial, ele sai do aro, né, na direção horizontal. Então ele está saindo da superfície. Esse vetor normal que a gente calculou. O próximo passo aqui é calcular, né, como a gente quer calcular o fluxo
através da superfície, a gente tem que calcular o produto escalar entre o campo vetorial F e o vetor normal, que é esse cara daqui. Como o F ele foi dado e como a curva é o x é igual a cosseno θ, perdão, a superfície, o x é igual a cosseno θ, o y é seno θ e o z é igual a z, então vamos substituir aqui o f avaliado na curva. X é igual a cosseno θ, z é igual a z. E o cosseno de y é igual a cosseno de seno de θ. Olha, quando a gente for calcular isso, o produto escalar com vetor normal, isso aqui é só componente i, tá? Então, aqui, de fato, a gente tem que calcular, quando a gente for calcular componente a componente, na componente i a gente vai ter que calcular esse pedaço que a gente acabou de calcular, vezes o cosseno θ, que é a componente i do vetor normal. Então vai dar aqui um cosseno θ ao quadrado, mais e cosseno de seno θ vezes cosseno θ. Alguém sabe integrar isso daqui? Né? Não, isso daqui não dá para ser integrado analiticamente, né? Só numericamente. Então, quando a gente for tentar fazer o cálculo, né, vamos voltar lá no nosso enunciado. A gente quer calcular o fluxo desse campo vetorial através dessa superfície, a gente não vai conseguir integrar. Então, nesse caso, a única esperança nossa, né, como a gente não consegue integrar isso a não ser numericamente, a única esperança nossa de ter uma solução analítica é utilizar o teorema de Gauss, né? Então agora, pessoal, não é uma opção, né? É uma exigência. Para que a gente tenha ainda esperança de resolver esse problema analiticamente, a gente vai ter que usar o teorema de Gauss. Só que a gente, olha só, se a gente voltar no enunciado, a gente não pode utilizar o teorema de Gauss porque essa superfície, que é uma lata, que ela tem um fundo e uma lateral, ela não é tampada, né? Então a gente não pode utilizar imediatamente o teorema de Gauss. Para que a gente possa utilizar o teorema de Gauss, a gente precisa de uma superfície fechada, né? Então a nossa opção aqui, olhem só, esse disco, que é o fundo da lata, ele está na altura zero. Como esse aro, né, exatamente o cilindro, ele tem altura 1, então para que a gente tampe isso, a gente vai ter que tampar com um disco aqui na altura 1, tá? Um disco na altura 1. Então esse é o nosso procedimento. Para que a gente use o teorema de Gauss, a gente vai tampar a superfície, a lata, né? Então agora a gente tem um cilindro com tampa amarela em cima e a tampa azul embaixo. Como essa superfície ela é fechada, então ela envolve uma região sólida, que é um cilindro sólido. Portanto, a gente pode utilizar o teorema de Gauss. Olha, esse daqui é o teorema de Gauss. O fluxo através da superfície fechada é igual à integral tripla do divergente do campo vetorial. Tá? Só que a gente quer calcular somente a integral, o fluxo através da superfície original, que é o cilindro e o disco de baixo, né? Então, por essa igualdade aqui de cima, para que a gente utilize o teorema de Gauss, então esse fluxo que a gente quer calcular, este fluxo aqui que a gente quer calcular, ele é a integral tripla do divergente e a gente vai descontar o pedaço aqui da superfície 3, que é justamente esta superfície aqui, amarela, que é a tampa de cima do cilindro, tá? Então esse é o método de resolução do
do nosso problema utilizando explicitamente o teorema de Gauss. Então vamos lá. Isso é o que a gente quer calcular. Vamos calcular primeiro o divergente do campo. Tá? Se o campo vetorial é dado por essa expressão, o divergente do campo é a derivada da primeira coordenada em relação a x, mais a derivada da segunda coordenada em relação a y, mais a derivada da terceira coordenada em relação a z. Olha, essas derivadas são bem simples. Derivada, só essa função aqui que depende de x, é 1. Essa função aqui só que depende de y, a derivada dela é menos 1. E a derivada de z à quarta em relação a z, que vai dar 4z ao cubo. Então, o divergente é 4z ao cubo. Né? Portanto, a integral tripla, se a gente utilizar coordenadas cilíndricas, né, para integrar o volume todo, então a integral tripla do divergente é a integral tripla de 4z ao cubo. E esse 4 é constante, ele passa para fora da integral. Né? Como essa região sólida fechada, aqui ó, região sólida fechada, ela é o z, é a altura do cilindro, vai de 0 até 1, o raio vai de 0 até 1 e o θ vai de 0 a 2π, que é o ângulo equatorial, né? É o ângulo polar em coordenadas cilíndricas. O dv é exatamente ρ dρ dθ dz. Esse ρ é o jacobiano quando eu mudo de coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas. Né? Então aqui ficou uma integral fácil, uma integral de z ao cubo, dz, que vai ser z à quarta sobre 4 avaliado de 0 a 1. Então esse valor aqui vai dar exatamente 1/4 que sai da integral. O que sobra aqui vai ser simplesmente a integral. Como o integrando não depende de θ, eu posso integrar isso daqui em relação a θ, que vai dar 2π. 2π vezes 1/4 vai dar exatamente π sobre 2. Tá? Que é exatamente este π sobre 2 aqui. E o que sobrou aqui no nosso integrando foi integral de ρ dρ, avaliado de 0 até 1. Né? A consequência disso é que a gente tem essa constante π sobre 2 vezes a função ρ² sobre 2, que é a integral do ρ, avaliado de 0 a 1. Então, o divergente dá π sobre 4. Mas lembrem que a gente tem que descontar a parte de cima, porque a gente tampou o cilindro para que a gente pudesse usar o teorema de Gauss. Né? Agora, calcular o fluxo desse campo vetorial nessa superfície que é o disco, na altura z igual a 1, é fácil. Né? Porque a normal tem essa expressão ΔR, ΔX, produto vetorial com ΔR, ΔY. Esse R é o vetor que me define o disco. Então esse R é dado por essa expressão, x, y e 1. Portanto, a derivada desse vetor em relação a x vai dar 1, 0, 0, que é a segunda linha aqui, 1, 0, 0. A derivada do R em relação a y vai dar 0, 0, 1, que é a terceira linha. E quando a gente calcular esse produto vetorial, a normal ela é igual a k, ou seja, está certo porque ela aponta para cima do disco, ou seja, para fora da superfície. Né? Lembrem que o teorema de Gauss nos fala que a orientação da superfície é positiva, ou seja, a normal à superfície está saindo sempre da superfície. Portanto, o fluxo através desse disco amarelo é o F avaliado na curva, na superfície, produto escalar com o K, que é exatamente a normal que a gente acabou de calcular. Né? Isso implica, né, como o F é dado por essa expressão, a superfície ela é x, y e z é igual a 1. Então a gente tem que fazer aqui, quando a gente avalia o F na superfície, a gente faz o z igual a 1. Então z igual a 1,
z igual a 1 e aqui o z igual a 1. Tá? Portanto, segue-se que o f avaliado na superfície tem essa expressão. Só que a gente tem que fazer o produto escalar desse f avaliado na superfície com o k. Então, a gente só precisa se preocupar com esse termo, né? Porque o produto escalar de j com k é zero e o produto escalar de i com k é igual a zero também. Então, esse produto escalar daqui vai dar menos 2. Esse menos 2 sai da superfície. Então, vai ser menos 2 vezes a área do disco de raio 1. Menos 2π. Né? Portanto, chegamos aqui ao final do nosso problema. Agora sim, ele tem solução analítica. E o fluxo através da lata, né, que tem fundo azul e lado amarelo, né, é exatamente π sobre 4, que é exatamente essa integral tripla que a gente acabou de calcular, menos 2π, né, ou seja, mais 2π. Então o fluxo através da lata é 9π sobre 4. Pessoal, eu enfatizo novamente a importância do teorema de Gauss na solução desse problema, né? Ou seja, a única solução analítica possível para esse problema é quando usamos o teorema de Gauss. Tá? Exemplo 4. Vamos calcular, né? A gente tem aqui o paraboloide, esse paraboloide amarelo, que é a nossa superfície. Ele vai de 0 até 1, porque o z, né? Esse é um gráfico definido por f de x e y é igual a x quadrado mais y quadrado. Então o z é igual a x quadrado mais y quadrado. E aqui o z, isso daqui é um raio, né, ao quadrado, então ele só pode ser a soma de dois números ao quadrado. Então ele só pode ser maior ou igual a zero. O z está entre 0 e 1. Tá? Aqui a gente está especificando que o vetor normal ele tem componente z menor ou igual a zero. Ou seja, o vetor normal está saindo da superfície. Né? Porque se vocês acoplarem à superfície um vetor normal que saia dela, é claro que o vetor z está apontando para baixo. Ou seja, a componente z é menor ou igual a zero. O campo vetorial ele é dado por essa expressão. Ele é igual a 2x² y na direção i, menos 2xy² na direção j, mais k. Né? Então, esse exercício pede que a gente calcule o campo vetorial, calcule o fluxo do campo vetorial através do paraboloide. Né? O paraboloide aberto não tem tampa. Né? Então, esse paraboloide é o gráfico de uma função e eu posso parametrizar esse paraboloide utilizando coordenadas cilíndricas. Então, o vetor que me dá um ponto da superfície, agora que depende de dois parâmetros, ρ e θ, ele é ρ cosseno θ, que é o x em coordenadas cilíndricas, ρ seno θ, que é o y em coordenadas cilíndricas, e ρ quadrado. Né? Por quê? Porque o z é igual a x² mais y². Se vocês fizerem aqui x² mais y², vai dar exatamente ρ². Tá? O ρ ele vai de 0 até 1 e o θ, que é o ângulo polar, ele vai de 0 a 2π. Se a gente pegar o primeiro passo para que a gente calcule esse fluxo é calcular o f na superfície. Tá? Como o f ele é dado por essa expressão, então é só substituir onde tem x por ρ cosseno θ. Aqui, ó. Onde tem x, aqui, ó, 2x², então é 2 ρ cosseno θ ao quadrado, vezes y, aqui, ó, vezes y, na direção i. Agora, menos 2x, y².
y² na direção j, mais k. Né? Aqui é constante, a gente não tem que substituir nada. Simplesmente abrindo esses quadrados, vai dar 2ρ³ cosseno ao quadrado de θ seno θ na direção i, menos 2ρ³ cosseno θ seno ao quadrado de θ na direção j mais k. Então esse é o f avaliado na superfície. Tá? Segunda coisa, a gente tem que calcular o vetor normal. Né? Como a parametrização de S é dada por essa expressão, sempre o cálculo vetor normal é a derivada da função, né, que parametriza a superfície em relação ao primeiro parâmetro, produto vetorial com a derivada do vetor que define a superfície em relação ao segundo parâmetro. Então, fazendo aqui a derivada em relação a ρ, vai dar seno θ, cosseno θ e 2ρ. É a segunda linha aqui, ó. Seno θ, cosseno θ e 2ρ. Fazendo a derivada do R em relação a θ, vai dar ρ cosseno θ menos ρ seno θ e 0, que é a terceira linha desse determinante. Quando a gente calcular, então, o produto vetorial, vai dar na direção i, vai dar 0 menos ρ seno θ vezes 2ρ. Então, na direção i, vai dar 2ρ² seno de θ. Na direção j, vai ser 2ρ vezes ρ cosseno θ, menos 0. Então, vai dar 2ρ² cosseno θ. E na direção k, vai dar seno θ vezes menos ρ seno θ, menos ρ cosseno θ cosseno θ. Então, vai dar menos ρ seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, que dá 1. Então, o que sobra aqui é somente menos ρ. Portanto, a gente calculou que o f avaliado na superfície é essa expressão. A gente calculou que o vetor normal à superfície ele tem essa expressão, né? Ao parabolóide tem essa expressão. Então, a gente tem que calcular agora o produto vetorial entre esses dois vetores. Né? Olha, o vermelho está aqui, em termos de vetor de 3 componentes. E o vetor normal é essa expressão aqui em termos de vetores de 3 componentes. Produto escalar, ele é o produto dos vetores componente a componente. E ele dá um escalar. Então, o primeiro aqui, fazendo aqui primeiro componente vezes a primeira componente, vai dar 4ρ² cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ. Fazendo aqui o produto da segunda componente, vai dar menos 4ρ² cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, que vai dar exatamente o mesmo valor. Então esses termos aqui se cancelam, porque um é positivo e o outro é negativo. E 1 vezes menos ρ é menos ρ. Então o que sobra aqui é somente essa integral. Né? Portanto, a integral em ρ, né, tem sinal negativo que sai da integral, ρ² sobre 2 vai variar de 0 a 1, né, vai dar meio. E a integral aqui em relação a θ vai dar o próprio θ, de 0 a 2π, que vai dar 2π. Portanto, o resultado aqui é menos π. Tá? Resultado do fluxo daquele campo vetorial através do paraboloide é menos π. Só que essa aula, e acabou aqui, realmente o exercício acabou aqui. Porém, esta aula é de teorema de Gauss. Então vamos tentar utilizar o teorema de Gauss. Vamos tentar aqui utilizar o teorema de Gauss para que resolvamos este problema. Olha, vocês lembram que para usar o teorema de Gauss, a superfície ela tem que ser fechada, tá? E a gente quer calcular o fluxo do campo vetorial através do paraboloide, que é essa superfície S aqui, que é só o paraboloide. Então, para que a gente consiga utilizar o teorema de Gauss, teremos que fechar esse paraboloide com essa tampa.
Portanto, S é o paraboloide, só o lado do paraboloide. S1 é a tampa. Portanto, essa outra superfície S2, que é a união do paraboloide com a tampa, que é o disco, é o paraboloide tampado. E esse paraboloide é o bordo, a fronteira de um sólido, né, chamado E. Pelo teorema de Gauss, o fluxo nessa superfície, o fluxo do campo vetorial através dessa superfície, que é a união do paraboloide com sua tampa, é fechada, né? Essa superfície é fechada. Então a gente pode utilizar aqui imediatamente o teorema de Gauss. E se a gente for calcular o divergente deste campo, ele vai dar a derivada desse vetor em relação a x, que é 4xy. Está aqui, 4xy. Mais a derivada dessa função em relação a y, então vai dar também menos 4xy. Está aqui, ó, menos 4xy. Mais a derivada do coeficiente desse vetor em relação a z, que é 1, né? Então dá 0. Portanto, o integrando aqui é 0. Então, se o integrando é 0, a integral vai dar 0. Beleza? Se a integral dá 0, significa que o fluxo que a gente quer calcular do paraboloide mais o fluxo do campo vetorial no disco, ele é 0. Né? Portanto, com essa observação do teorema de Gauss, segue-se que o fluxo através do paraboloide, do campo vetorial através do paraboloide, é menos o fluxo do campo vetorial através do disco de raio 1. Olha, então, só observando, só através da observação do teorema de Gauss, calcular o fluxo daquele campo vetorial através do disco de raio 1, que tem a normal para cima, é muito mais fácil, né? Normal ao disco, del R del X vezes del R del Y. O R que define o disco é esse daqui, porque o disco está tampando o paraboloide na altura é igual a 1. A derivada desse vetor em relação a x vai dar 1, 0, 0. 1, 0, 0. A derivada desse vetor em relação a y vai dar 0, 1 e 0. Portanto, o produto vetorial é exatamente a normal, que é igual a k, está apontando para cima, está saindo da superfície. Beleza? Como f, o campo vetorial é dado por essa expressão, então o f avaliado na superfície, né? Olha só, o f avaliado na superfície, a superfície, o z é igual a 1. Então, quando a gente faz o produto escalar do f com a normal, vai dar, né, como a normal só tem a direção k, quando a gente faz o vetor normal com o f avaliado na superfície, vai dar exatamente 1. Né? Portanto, esse fluxo que a gente queria calcular, ele vai dar menos π, né? Que é exatamente a área do disco de raio 1. Né? Só com o sinal negativo, porque a gente mostrou que um mais o outro é igual a 0. Portanto, o fluxo que a gente quer calcular é menos π. E lembrem que a gente calculou o fluxo utilizando a definição e deu menos π também. Só que esse método foi 5 vezes mais rápido. Né? Então, aproveitem o teorema de Gauss para facilitar as contas. Né? Em particular. Bom, para acabar essa aula, a observação é que, como eu coloquei nas regras do SE, as listas têm peso 3 na avaliação do quadrimestre. Né? Portanto, essa primeira parte, que é a lista 2,5, a lista 3, a lista 3,75 e a lista 4 é bem pequena, só tem 4 ou 5 exercícios, já dá para fazer todas essas listas, todos os exercícios dessas listas, já dá para serem feitos. Tá?
e vocês têm que me enviar por e-mail esses exercícios. Então, façam todos os exercícios, tá? O material desta aula já está no site. Estudem e, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, ou falem comigo nos horários da monitoria, ou me passem um e-mail que eu respondo tão logo quanto eu possa. Tá? Então, esse é o fim da aula 11. E na próxima aula a gente vai ver outras aplicações do Teorema de Gauss e o Teorema de Stokes em conjunto. Tá? Então, façam as listas. Até lá!